Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso de número 20. Palavra do Senhor, Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 16. Deus abençoe a todos estarem no culto para servirmos a Deus. Eu utilizo a versão NVI, os irmãos me acompanhem visualmente, por favor. Tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Curve sua cabeça, olhe comigo, por favor. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui, obrigado pelo privilégio de cultuarmos ao Senhor. Estamos aqui nessa manhã porque a Tua graça tem nos alcançado e nos proporcionado condições para estarmos aqui. Te damos graças, ó Deus, por esta igreja, pelo Teu povo. Oramos por aqueles que não puderam estar conosco, por aqueles que estão enfermos, ó Deus, por aqueles que estão trabalhando, por aqueles que estão em viagem. Cuida do Teu povo. Somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo o que o Senhor tem feito, desde o início desse culto. O Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem nos dado o privilégio de louvarmos a Ti, de lermos a Tua palavra, de ouvir, ó Deus, a meditação do Teu Filho. Ó Deus, nós temos o privilégio de louvar ao Senhor. Muito obrigado. Continua falando conosco nesta manhã por meio da Tua palavra. Estamos aqui, ó Deus, diante de um texto sagrado e precisamos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, a fim de que possamos compreender Tuas verdades. Precisamos, ó Deus, não apenas aprender Tua palavra, mas precisamos vivê-la também. Então nos capacite para isso. Ó Senhor, enquanto eu falo, eu posso alcançar apenas o ouvido do Teu povo. Quando alguém escutar e assistir esse sermão lá na frente, eu só poderei alcançar os ouvidos desta pessoa, mas o Senhor pode alcançar os nossos corações. O Senhor pode nos dar temor, obediência, empenho em vivê-la. Então capacita-nos para isso, no poderoso nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, por favor. Estamos no nosso 14º sermão da carta de Paulo aos Efésios, e isso só no que diz respeito às minhas exposições, né? As exposições que eu fiz, fora o capítulo que o pastor Wilson fez. E estamos no capítulo de número 5, que é a parte de aplicação que o apóstolo Paulo está fazendo. E todos nós reconhecemos um sinal. Tem um sinal que ele é universal. Não importa a profissão que você tenha, não importa o local onde você esteja, não importa em que país você esteja, você pode estar em um outro país, com outro idioma, você pode ser surdo-mudo,
e ainda assim todo mundo reconhece esse sinal. Que é esse sinal aí? E se eu perguntasse para todo mundo aqui, que sinal é esse? Todo mundo responderia: eu preciso tomar cuidado com alguma coisa. Esse é um sinal de atenção. Esse é um sinal de alerta. Esse é um sinal de cuidado. Esse é um sinal que chama a atenção. E independentemente do país onde estivermos, da língua que esteja, nós reconhecemos que alguém quer chamar a atenção, quer dizer alguma coisa, que aqueles que estão olhando para esse sinal precisa tomar cuidado. Então, independentemente, existe os alertas de cuidado para quem lida com energia elétrica, existem os alertas de cuidado para quem está na praia, em um rio, existem os alertas para quem está numa obra, não importa onde estejamos, em qual é a situação, nós podemos estar num ambiente extremamente seguro, entre aspas, mas ainda assim é possível que alguém que esteja limpando coloque esse sinal para dizer: cuidado, o chão está molhado. E independentemente aonde seja que esse sinal está, basicamente esse sinal transparece um alerta de preocupação com alguma coisa. Olha, alguma coisa pode quebrar, alguém pode se ferir, alguém pode se machucar, alguém pode cair, alguém pode morrer, alguém pode levar um choque e por aí vai. Então, todas as vezes que nós olhamos esse sinal, nós devemos nos condicionar a ficar atentos. E Paulo tem feito esse alerta desde o início do capítulo 4. Hoje então eu escolhi mudar aquela introdução padrão, do padrão de mudança bíblica, para esse sinal de alerta, porque nós já conhecemos o que é esse sinal, esses dois sinais aqui, essas duas figuras de linguagem que Paulo tem lidado, que é a asperal descendente, aquela que nos afasta de Deus, e a asperal ascendente, aquela que nos aproxima de Deus. E agora, aqui a partir do verso de número 5, Paulo vai propor para nós que existem dois modos de vivermos. Há dois modos de viver a vida. Há dois modos de conduzirmos aquilo que Deus tem nos dado. O privilégio de servirmos. Existem dois modos de vivermos, de conduzir a nossa vida, de guiar a nossa vida, não importa a sua idade hoje, existem dois modos de viver. E para nós que somos pais, principalmente os pais de crianças mais novas aqui, vocês devem ensinar aos seus filhos, nós devemos ensinar aos nossos filhos, que existem também dois modos de viver a vida. Existe um modo insensato e um modo sábio de viver a vida. Observem como Paulo começa essa sessão, como Paulo inicia o seu argumento nos versos de número 15 e 16. Tanto que ele começa com esse alerta: tenham cuidado. Tenham cuidado com o quê? Diferente de um alerta mais técnico, por assim dizendo, de que Paulo poderia colocar ali alguém nadando, como a gente vê aqueles alertas na praia, ou de risco de choque, como tem aquele raiozinho nas questões elétricas, ou o risco com um tubo de ensaio, quando é algum agente perigoso, químico, que pode causar alguma intoxicação. Paulo faz um alerta de cuidado muito mais precioso do que esses, por assim dizer, porque ele diz: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E aqui o viver tem a ver como eu me comporto, o modo como eu interajo com o mundo e com as pessoas, o modo como eu interajo com Deus. Tanto que daqui até o final do capítulo,
Paulo vai lidar com duas perspectivas de relação. Uma, a nossa relação e a nossa vida com Deus, e é hoje, né, a primeira parte, e depois a parte mais extensa, o modo como interagimos com outras pessoas, que define quem está controlando a nossa vida, se é Deus ou se é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Observe então que Paulo já dá para nós a indicação de quais são esses dois modos de vida, qual é as duas opções que nós temos. Uma é a opção de sermos insensatos, e ele diz: olha, tomem cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. Quais são então as duas maneiras? Existe um modo insensato de viver a vida e existe um modo sábio de viver a vida. E observe que nesse versículo Paulo já fala de modo geral quais são os dois grandes princípios de viver como sábio. Porque ele diz o que aí no verso de número 16? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Então a primeira coisa importante que nós precisamos lidar aqui é que responder a pergunta no que consiste o viver como sábio vai da perspectiva de que a sabedoria está ligada com o princípio de que tudo aquilo que Deus me proporciona para viver, eu devo viver da melhor forma possível. Olhem só, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O que é aproveitar cada oportunidade? Paulo vai desenrolar isso ao longo até o capítulo de número 6, e hoje a gente não vai ficar aqui muito de modo superficial, mas nós vamos estabelecer o que é isso. Nós devemos, né, tem um conselho que todo pai de adolescente e adulto, né, todo mundo aqui que é pai e os filhos já passaram de uma certa idade, quando nós vemos os pais com os filhos pequenos, a gente sempre diz para eles uma coisa, é uma frase comum, né? Todo mundo que deve estar visitando a Iarim deve estar falando alguma coisa desse sentido para o Fabiano e para a Itamara. Todo mundo que visita a Natália e o Michel deve falar isso, e para o Gustavo também, que é algo nesse sentido. A frase pode mudar, mas a ideia é a mesma. Aproveite essa fase, né? Por quê? Porque tem a fase, cada fase da vida de uma criança é uma fase que não retorna, e graças a Deus que não retorna, né? Graças a Deus. E nós devemos aproveitar, e esse conceito de aproveitar a fase da vida dos nossos bebês deve ser aplicada na realidade à nossa vida também. Nós precisamos aproveitar cada oportunidade. E aqui tem algo interessante, porque quando Paulo diz porque os dias são maus, existe um conceito maravilhoso, que é a vida com sabedoria. Ela não é vivida sem desafios, ela é vivida entre maus. Isso quer dizer o quê? O modo insensato de viver sempre estará diante de nós. Sempre teremos a proposta para não vivermos de modo sábio e viver de modo insensato. Por quê? Porque o viver de modo sábio é sempre viver na contramão de alguém, do nosso contexto, de outras pessoas, da multidão, de como anda, é sempre estar contra fluxo. Viver de modo sábio é viver sendo tentado pelos maus e pelo mal.
Hoje de manhã eu ouvia o Daniel na sua devocional, e o Daniel disse algo que só pode ser aplicado ao cristão, não pode ser aplicado a mais ninguém nesse planeta. O Daniel disse que orou ao Senhor e pediu para que o Senhor desse a ele paz nas decisões que ele tomasse, e assim ele entenderia que essa paz que Deus estava lhe dando era uma anuência do Senhor para as suas decisões. Estou mudando aqui as palavras, mas é mais ou menos isso. Observe que isso só pode ser aplicado na vida de um cristão. Por quê? Porque os ímpios vivem em paz no meio dos seus pecados. Os maus estão felizes com suas maldades. O insensato, na maioria das vezes, ele está em paz com a sua insensatez. E eu oro aqui, viu, Daniel, por você e por todos nós, para que o Senhor não nos dê paz nas nossas decisões que não sejam sábias e que não glorificam o seu nome. Que nós só possamos encontrar paz quando estamos glorificando a Deus. Que nós sejamos incomodados quando tomarmos decisões que não o glorificam. Sendo assim, a primeira questão que Paulo vai tratar depois dessa introdução, ele ainda vai lidar com a vida sábia de modo muito mais profundo, né? E aqui eu não quero adiantar, mas logo depois, versos 17 e 18, você pode me acompanhar, Paulo estabelece também qual é o paradigma do viver insensatamente, ou do vivendo insensatamente. Qual é a marca daquele que vive para insensatez? Qual é a marca daquele que vive para não honrar a Deus? Qual é a marca daquele que vive para agradar a si mesmo ou agradar outros? E olhem só os versos 17 e 18. Paulo diz: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. O primeiro aspecto que nós vemos aqui então é que viver sem buscar a vontade de Deus significa viver de modo insensato. Viver sem se preocupar qual é a vontade de Deus para aquilo que você quer é viver sem levar em consideração Deus na nossa vida. Então, se eu não busco a vontade de Deus, se eu busco não compreender a vontade de Deus, logo a minha vida está baseada na insensatez. Essa é a primeira verdade importante sobre a vida insensata. Agora, é só isso? Não, porque o verso continua e os irmãos devem ter percebido que eu não termino aí o verso de número 18 de modo proposital. Porque olhem só essa primeira parte do verso 18: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem. A pergunta que nós devemos fazer é: Paulo está preocupado apenas com a bebida alcoólica do seu tempo e com os efeitos que ela produz, ou Paulo está usando a bebida alcoólica do seu tempo e o efeito que ela produz como ilustração para aquilo que de fato ele quer falar? Nós precisamos pensar aqui de modo teológico. E toda vez que a palavra de Deus está dizendo de algo local, particular, e logo depois diz o que é que isso produz, nós precisamos
aplicar teologicamente isso na seguinte questão, que o principal foco do apóstolo aqui é ao que o embriagar-se produz. E o que o embriagar-se com vinho produz? Não se embriaguem com vinho que leva a libertinagem. Percebam que o que Paulo está propondo aqui é que tomem cuidado com aquilo que domina a sua vida e que produz libertinagem. Então não é apenas o vinho, não é a bebida alcoólica, até porque na época de Paulo não tinha cocaína, não tinha crack, até porque na época de Paulo não tinha o lança-perfume, na época de Paulo não tinha narguile, na época de Paulo não tinha o vapor, na época de Paulo ele pega então aquilo que era comum a todas as pessoas, que as pessoas sabem do que ele está dizendo, e o que é que isso produz? Isso produz libertinagem. A ideia de Paulo então, como é que a gente pode aplicar a isso? Tudo o que domina a nossa vida, qualquer coisa que produz libertinagem, deve ser rejeitado. A pornografia pode conduzir a vida de alguém, a fofoca pode dominar a vida de alguém, a arrogância pode dominar a vida de alguém, a prepotência, a estupidez, a grosseria, tantas coisas podem dominar as nossas vidas e que levam à libertinagem. Então a pergunta importante aqui para nós é: o que significa libertinagem? Que conceito é esse que Paulo está trazendo? O que é libertinagem? E nós poderíamos falar isso a partir do nosso contexto, do nosso vocabulário, né? Cada um individualmente. Ao longo da sua vida, o que é que você aprendeu sobre uma pessoa libertina? Ou o que é que o dicionário Aurélio da língua portuguesa diz sobre libertinagem? Nós poderíamos responder isso a partir de tantas coisas. O que significa libertinagem no conceito, né? Por exemplo, tem o conceito dessa palavra, o conceito sexual, alguém libertino. O que é alguém libertino a partir disso? Enfim, estou trazendo todos essas nuances aqui apenas para te levar ao seguinte pensamento: o que nos preocupa não é entender libertinagem a partir de nós mesmos, ou de outros, ou de qualquer outra filosofia. O que nos importa aqui é entender libertinagem a partir da teologia paulina, a partir do texto bíblico. O que é que a teologia bíblica diz sobre isso? Porque é isso que Paulo estava pensando, é isso que Deus quer comunicar conosco. Nós precisamos responder as coisas não a partir de qualquer língua ou de qualquer outro conceito. Nós precisamos responder isso à luz da teologia bíblica. E à luz da teologia paulina, teologia bíblica, libertinagem é exatamente isso aí. Libertinagem é a corrupção da liberdade cristã. Quando o cristão, em vez de usar a graça para viver em santidade e amor, a usa como desculpa para permanecer no pecado. Portanto, é o oposto da verdadeira liberdade em Cristo, que nos liberta do pecado e não para o pecado. Você tem então um modo de vida de muitos cristãos dizendo: eu posso fazer isso porque eu sou livre. Eu posso viver sem lei porque eu sou livre. É preciso entender muito bem o que a liberdade em Cristo nos proporciona.
Em Cristo somos livres da maldição da lei. Em Cristo aprendemos que somos incapazes de viver a lei de Deus. Mas é em Cristo que Ele nos devolve para a lei e diz: viva para agradar a Deus, e nos dá graça para vivê-la. Então nós somos livres do pecado e não para o pecado. Nós somos livres para nos sujeitar a Deus e viver os seus propósitos. Nós somos livres para nos sujeitar à sua palavra e obedecê-la para a glória do seu nome. Nós somos livres para sermos escravos de Cristo. Esse é o paradoxo mais santo que um cristão pode abraçar. Então, tudo aquilo que nos domina, que nos faz negociar com a graça para viver, para nos agradar ou agradar outro, isso não é liberdade, isso é libertinagem. Quando Paulo lida com isso, então, ele apresenta o que de fato significa a vida pelo Espírito. Como é viver como sábio? E olhem só, o verso de número 18 ao verso de número 20, agora a parte que eu não havia lido, usado do verso 18. Olha o que Paulo diz logo em seguida então: mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Observe que o modo como Paulo diz para nós nos enchermos pelo Espírito, se você pega outra versão, a Ara, por exemplo, a Ara, o texto aparece assim: mas enchei-vos do Espírito. Se nós olharmos desse modo, quem é que tem a função de encher-se do Espírito? Ora, nós mesmos. Mas a NVI aqui traduz de modo correto o termo que aparece lá, porque o termo que aparece lá aparece na voz média passiva. Logo, é aquela em que nós sofremos a ação do encher-se. Por isso que a tradução aqui é feliz ao dizer: mas deixem-se encher pelo Espírito. Mas olha só que curiosidade, logo depois no verso de número 19, o processo de ser cheio pelo Espírito, porque a pergunta que devemos fazer é: ok, como é que eu me deixo encher-se do Espírito? E Paulo vai dizer, e aí o verso de número 19 ele diz: falando entre si com salmos. Ora, quem é que está falando? Nós. Quem é que está cantando e louvando de coração? Nós. Quem é que está dando graças constantemente a Deus por todas as coisas em nome de Jesus? Nós. Mas o que é que ele diz lá em cima no final do verso 18? Mas deixem-se encher pelo Espírito. O que é que isso significa então? Eu deixo me encher ou eu faço isso? Ora, a voz média passiva na língua grega significa exatamente isso. Significa que você não deixa de fazer nada, mas você reconhece que o que você está fazendo, alguém está fazendo com você e por você. A ideia é mais ou menos essa aqui.
a vida pelo Espírito é uma vida que reconhece e depende da graça de Deus. Não é uma vida de braços cruzados que não faz nada. Não, pelo contrário. É uma vida que, ao contrário disso, busca a excelência na adoração a Deus. É uma vida que se esmera, que se preocupa em apresentar o melhor a Deus, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. A ideia aqui é que essa comunidade de Éfeso precisava ensaiar seus louvores, precisavam aprender os salmos, precisavam louvar a Deus de todo o coração. Note que é algo que depende da graça de Deus, mas que também busca excelência. É algo que nós estamos aqui hoje de manhã porque nós levantamos das nossas camas, porque nós nos arrumamos, porque nós pegamos os veículos que nos trouxeram e estamos aqui. Entretanto, tudo isso só foi feito porque o Espírito Santo de Deus nos deu a sua graça. Porque Deus quis que nós estivéssemos aqui. Nós não estamos aqui apenas porque decidimos. A decisão de vir foi porque o Espírito nos convenceu. Observe que a vida pelo Espírito é uma vida ativa, é uma relação que temos com Deus, é o modo como eu me relaciono com Deus, é o modo como eu busco a Deus, é o modo como eu me esmero e busco sua vontade em sua palavra. E à medida em que eu faço isso, o Senhor me dá a sua graça e me enche com o seu Espírito. Mas é só isso? Não, porque observe que o verso de número 20, a ideia de dar graças constantemente a Deus é uma ideia de que uma vida pelo Espírito é aquela que reconhece em tudo, em todas as coisas, a soberania de Deus. Eu já disse isso aos irmãos e vou repetir: está aqui uma doutrina que me confronta todos os dias, a doutrina da soberania de Deus. O que a soberania de Deus, o que essa doutrina diz? Diz que Deus governa todas as coisas e que todas as coisas cumprem o seu propósito. Isso significa que do detalhe mais pequeno da nossa vida, do nosso dia, ao mais importante, ao mais extravagante, Deus reinou sobre isso e governou sobre isso. Significa que aquele que parte e aquele que chega de acordo com a vontade de Deus e parte de acordo com a soberania de Deus. Isso nos confronta, porque perder pessoas é muito caro para nós. Ter que sepultar pessoas é muito caro para nós. Por mais que as pessoas tomem suas decisões, por mais que as pessoas façam suas contas, por mais que as pessoas optam, tenham as suas opiniões, nós reconhecemos a soberania de Deus em absolutamente tudo, sem negar a responsabilidade das pessoas. Então a vida pelo Espírito é uma vida que reconhece Deus no trono. É por isso que Paulo pode dizer a outra parte do versículo, que é o quê? Dando graças, essas graças a Deus é dada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a vida pelo Espírito é uma vida que expressa gratidão a Deus, mesmo diante daquilo que nos dói, mesmo diante daquilo que nos faz sofrer, mesmo com experiências difíceis na nossa vida. Ainda assim glorificamos e agradecemos a Deus, porque sabemos que o trono sempre estará ocupado. Nós nos regozijamos nisso,
nós nos confortamos nisso, nós nos alegramos nisso. Momentos difíceis da nossa vida, nós nos confortamos com o fato de que Deus ainda reina. E momentos alegres, nos alegramos porque Ele reina ainda assim. Então nós não podemos querer abraçar apenas os momentos alegres e nos revoltarmos nos momentos tristes. E essa fala também não é uma fala masoquista dizendo que temos que dar risada em um velório e sepultar alguém com alegria, não. Mas devemos chorar sem esquecer de que Deus governa absolutamente. Eu quero concluir então nessa manhã com algumas perguntas para refletirmos, duas a saber. E eu gostaria de orar com você sobre isso. A primeira pergunta é: quais condutas que nos qualificam como insensatos? E aqui não tem a ver com condutas de outro, com a conduta da sua esposa, mas é com a sua. Quais são as condutas que temos tomados na nossa vida que são condutas que nos qualificam como insensatos? O que é que temos feito que não temos buscado a vontade de Deus? Temos feito a revelia de Deus. E uma outra pergunta interessante é: quem e o que precisamos rejeitar para que a nossa conduta seja alinhada com a vida do Espírito, ou pelo Espírito? Quem é que está dominando a nossa vida? Quem é que está controlando a nossa vida? Quando eu estava preparando esse sermão, eu tive que lidar com algo terrível na minha vida, na minha perspectiva, porque isso revela muito do como a minha vida está diante de Deus. É legal falar que o pastor vai falar alguma coisa, porque todas as atenções voltam-se, né? Aqueles que estavam de cabeça baixa levanta, né? Isso é maravilhoso. Eu sei que a minha ansiedade está em um nível grande quando eu começo a roer unhas. Quando eu estou nervoso e não consigo resolver alguma coisa, eu desconto tudo na unha. E aí essa semana, quando eu comecei a preparar os slides, e aí eu cheguei nesse momento de preparar perguntas para aplicação, eu tive que lidar com isso, né? Agora ele está parecendo que está numa A, né? E aí eu estou há 5 dias sem o eu ignorando. Mas é mais ou menos essa perspectiva, porque agora, lembra daquela oração que eu falei, né, que eu ia fazer para o Daniel, para todos nós? Quando eu estava preparando os slides, eu fiz a seguinte oração, eu falei: Senhor, me faça lembrar, quando eu for roer a unha, de que o Senhor está controlando a situação que está me provocando a isso, e de que eu não preciso disso, de que eu posso descansar no Senhor, e de que o Senhor está cuidando de tudo, e que a mim cabe orar, que o tempo que eu gasto roendo a unha, que eu possa, mesmo sentado no trabalho, na frente da TV, onde seja, que eu possa gastar o tempo em oração, orando por essa situação. É provável que eu tenha os meus tropeços daqui para frente, mas pelo menos agora eu sei qual é o remédio para isso. E eu sei que daqui para frente, toda vez que você me ver, você vai olhar para minhas mãos, né? Para ver se eu estou bem. Se eu tiver, pode me corrigir, por favor.
Tem uma amiga do trabalho, uma senhora de 70 e tantos anos, quando ela entra na minha sala e ela me vê roendo unha, ela diz: eu trouxe pão hoje de manhã, por que você não comeu? A Mércia diz: não tem comida em casa, não? Então, o que é que a gente precisa deixar que está nos dominando? E o que domina o roer unha é só um fruto de algo que é muito maior, que é a ansiedade que demonstra falta de confiança em Deus, falta de confiança no fato de que o trono está vazio, de que o túmulo está vazio, mas o trono não. Ele reina sobre todas as coisas, Ele conduz a nossa vida. Então curve sua cabeça, vamos ter um momento de oração. Um momento de oração em que eu e você possamos no nosso coração dizer para Deus e confessar os nossos pecados, das nossas condutas que nos qualificam como insensatos, e pedir para que o Espírito Santo possa nos fazer lembrar e decidir abandonar aquilo que está nos escravizando, dominando